cristianismo está enfrentando ameaças na América? Estamos nos aproximando de um momento em que os cristãos podem ser silenciados? Nos últimos tempos, tem havido uma preocupação crescente sobre o estado do cristianismo na América. Algumas vozes sugerem que estamos testemunhando o surgimento de forças com a intenção de silenciar os cristãos, com a América aparentemente se tornando um ponto focal para esses desenvolvimentos preocupantes. No entanto, não percamos de vista uma verdade essencial: o Deus da Bíblia permanece firme e fiel àqueles que depositam sua confiança nele. À medida que testemunhamos o caos e a confusão que se desenrolam ao redor do mundo, isso serve apenas como uma afirmação adicional das promessas que prezamos. De fato, o retorno de Jesus Cristo é iminente, e os eventos tumultuados de nossos tempos se alinham com o que as Escrituras há muito previram. Para aqueles que são atentos e perspicazes, 3 observações significativas surgiram este ano. Primeiro, a realidade da perseguição é evidente, e as Escrituras prevêem que ela se intensificará. O próprio Jesus nos alertou sobre tais provações, e organizações como a Open Doors e a Voice of the Martyrs oferecem relatos preocupantes das duras realidades enfrentadas por muitos crentes. Em segundo lugar, o clima global parece cada vez mais maduro para a ascensão do Anticristo. Vemos uma onda crescente de oposição contra Deus, o cristianismo e o próprio Cristo. Parece que o cenário está sendo preparado para a chegada do iníquo, o homem do pecado, que fará sua aparição conhecida ao mundo. Finalmente, há uma confusão perceptível de limites morais, onde as distinções entre o bem e o mal se tornam cada vez mais obscuras. Isso indica que a batalha espiritual entre a luz e as trevas atingiu um estado de intensidade elevado. Considere o seguinte cenário: um pai vai trabalhar um dia e é informado de que não pode receber seu salário a menos que tenha a marca da besta. Imagine uma mãe, que recentemente deu à luz seu filho, sendo informada de que não pode comprar fórmula para seu bebê sem a marca. Nesta discussão, pretendo destacar uma realidade preocupante: mais indivíduos podem acabar aceitando a marca da besta do que rejeitando-a. É fácil supor que alguém recusaria firmemente a marca se tivesse que escolher entre jurar fidelidade ao Anticristo ou perder a vida. No entanto, o que acontece quando o Anticristo implementa um sistema em que possuir propriedades, fazer compras em supermercados ou usar transporte público se torna impossível sem a marca? Em tal cenário, a pressão para se conformar e jurar fidelidade ao homem do pecado se torna avassaladora. Antes de nos aprofundarmos neste tópico, deixe-me primeiro chamar sua atenção para 2 versículos bíblicos fundamentais que enquadrarão nossa discussão hoje. O primeiro versículo é Mateus 7, 13 e 14, que afirma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Este versículo destaca uma verdade crucial: a maioria das pessoas escolherá o caminho largo que conduz à destruição, enquanto poucos encontrarão o caminho estreito que conduz à vida. O segundo versículo é Mateus 7, 21 e 23, que diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, Jesus ressalta que muitos alegarão conhecê-lo e realizaram grandes feitos em seu nome, mas ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Novamente, vemos que muitos, implicando um número significativo, enfrentarão rejeição, apesar de suas expressões externas de fé. Esses versículos juntos nos lembram que a maioria pode, em última análise, escolher o caminho errado ou enfrentar a separação eterna de Deus. Com esse entendimento,
vamos voltar nossa atenção para o conceito da marca da besta. A Bíblia prediz um tempo em que o Anticristo estabelecerá um sistema global onde todos, independentemente do status, seja rico ou pobre, livre ou escravizado, serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa como um sinal de fidelidade à besta. Essa marca será o nome da besta ou uma representação numérica de seu nome. Embora não saibamos a natureza exata dessa marca, se será um implante físico, um identificador digital ou um código de barras, o que é certo é que muitos aceitarão. O Anticristo criará um ambiente tão hostil e desafiador para aqueles que recusarem a marca que a tentação de se conformar será imensa. Dessa forma, a marca da besta representa não apenas um símbolo físico, mas um profundo teste de fidelidade e fé em um sistema cada vez mais opressivo. Imagine este cenário: todas as principais instituições globais, como bancos e hospitais, anunciam que você deve ter a marca da besta para pagar contas médicas, lidar com transações bancárias ou até mesmo fazer seus pagamentos de hipoteca ou aluguel. Visualize a imensa pressão para administrar as necessidades diárias. Para comprar mantimentos ou garantir itens básicos, você precisará exibir esta marca. Aqueles que se recusarem se verão isolados e afastados das necessidades da vida. Esta pressão crescente pode levar muitos a comprometer seus princípios e aceitar a marca, sacrificando suas almas por conveniência temporal. Considere duas maneiras potenciais pelas quais o Anticristo pode impor este sistema. A primeira envolve engano generalizado. Há uma teoria de que um colapso econômico massivo pode devastar os sistemas financeiros globais, criando um vácuo que o Anticristo exploraria. Ele então se apresentaria como o Salvador com uma solução, sua marca. Apocalipse 13, 16-17 descreve como todos, independentemente de seu status social, serão obrigados a receber esta marca para comprar ou vender. O Anticristo pode persuadir as pessoas de que este novo sistema financeiro global é essencial para a estabilidade e segurança da sociedade. No entanto, isso será uma mentira. Parecerá um sistema bem intencionado, mas, na realidade, será uma forma de ditadura, não oferecendo nenhuma escolha verdadeira, conformar-se ou enfrentar consequências severas. A segunda teoria gira em torno da fidelidade forçada. O Anticristo, que se opõe a Cristo e despreza as coisas de Deus, provavelmente intensificará a perseguição contra aqueles que recusarem sua marca. Daniel 7:25 profetiza: ele falará palavras pomposas contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Então os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, e metade de um tempo. Durante seu reinado, a perseguição contra os cristãos atingiu níveis sem precedentes. Ele caçará ativamente os crentes que rejeitarem a marca, mirando em qualquer um que permaneça firme em sua fé em Jesus Cristo. Apocalipse 20:4 descreve uma imagem nítida dessa perseguição: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles aos quais foi confiado o julgamento. Então vi as almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sua marca em suas testas ou em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta passagem ilustra o preço severo que alguns pagarão por recusar a marca. Para muitos, o medo de tal perseguição extrema os levará a aceitar a marca, trocando sua segurança eterna por uma aparência de normalidade em suas vidas diárias. Aqui estão algumas percepções importantes sobre o Anticristo. Primeiro, considere o Anticristo como uma figura de carisma enganoso. Imagine um líder que atrai as pessoas com uma presença cativante e discurso eloquente, parecendo charmoso e persuasivo. No entanto, por baixo dessa superfície, há uma força obscura e malévola que o impulsiona. O apóstolo João alerta em 1 João 2:18 sobre essas figuras enganosas, referindo-se a elas como anticristos. O anticristo provavelmente exibirá um charme magnético semelhante a outras figuras históricas que, por meio de seu carisma, desviaram as massas.
A história está repleta de líderes que, com seu charme, conquistaram influência significativa e guiaram as pessoas por caminhos perigosos. Em segundo lugar, o anticristo incorpora o espírito de engano em uma escala extraordinária. Imagine um mestre ilusionista que faz o impossível parecer plausível. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo descreve o uso de milagres, sinais e maravilhas falsificados pelo anticristo para enganar as pessoas. Assim como os ilusionistas que criam espetáculos surpreendentes que parecem sobrenaturais, o anticristo empregará enganos grandiosos para enganar e enganar muitos. Terceiro, o próprio nome anticristo denota seu papel como um adversário feroz de Jesus Cristo. O termo significa alguém que está em veemente oposição a Cristo. Em 1 João 2:22, é declarado: quem é um mentiroso? É todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo, negando o Pai e o Filho. O anticristo não apenas se oporá a Cristo, mas também negará sua divindade com fervor agressivo. No entanto, a verdade suprema é que o anticristo enfrentará uma derrota certa. Imagine um conquistador que, apesar de um período de sucesso aparente, é finalmente derrubado. Apocalipse 19:20 revela o destino final do anticristo, mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em nome dela. Com estes sinais, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Embora o anticristo possa exercer poder significativo temporariamente, seu fim é marcado pela derrota e julgamento. O diabo representa uma ameaça real, mas Jesus Cristo é todo-poderoso e já triunfou sobre Satanás. O anticristo pode exercer influência na terra, mas Jesus Cristo detém autoridade suprema sobre o céu e a terra. Embora o mal possa parecer penetrante, o Espírito Santo capacita os crentes, afirmando que maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Se pudermos manter nosso foco somente em Jesus Cristo, mergulhar nossos corações no Evangelho e manter nossas mentes ancoradas na Palavra de Deus, então o poder do inimigo e seus esquemas se tornam inconsequentes. Com nossos olhos fixos em Cristo e Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer ataque que o inimigo possa lançar. Não temos motivos para temer, pois enquanto o mundo pode sucumbir ao fascínio da besta ou ser influenciado pelo espírito do anticristo, aqueles que permanecerem firmes em Jesus Cristo e forem guiados pelo Espírito da Verdade encontrarão a salvação. Um dos desafios mais significativos que enfrentamos como crentes é destacado em Oséias 4:6, que declara: meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Esta declaração profunda ressalta o perigo da ignorância. Mas a que tipo de conhecimento estamos nos referindo aqui? Acredito que é o conhecimento de quem Deus realmente é, entender sua natureza, sua palavra e seus caminhos. Sem esse conhecimento crítico, somos vulneráveis ao engano e incapazes de discernir a verdade das falsidades perpetuadas pelo diabo. A Bíblia em Apocalipse 12 fornece um vislumbre da batalha espiritual que continua a se desenrolar. Ela relata o evento dramático quando o diabo e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12:7 descreve um conflito celestial. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, o diabo, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. Esta passagem nos lembra que o diabo, junto com seus anjos rebeldes, foi expulso do céu. É crucial entender que esses anjos caídos, que antes ocupavam papéis significativos no céu, agora estão ativos em sua oposição a Deus. Por exemplo, Miguel era conhecido como o anjo da guerra, Gabriel era o mensageiro e Lúcifer, antes de sua queda, era o músico-chefe. A expulsão desses anjos significa que eles agora estão funcionando dentro de uma capacidade diferente, uma que é profundamente oposta aos propósitos de Deus. A palavra de Deus é clara ao dizer que não estamos meramente lutando com carne e sangue, mas estamos envolvidos em uma batalha espiritual contra principados, poderes e governantes das trevas.
Esses anjos caídos são organizados em fileiras e hierarquias, exercendo influência e controle como espíritos territoriais demoníacos. Entender essa realidade espiritual nos equipa para navegar melhor pelos desafios que enfrentamos. Ela destaca a importância de ter conhecimento sobre as estratégias do inimigo e os recursos divinos disponíveis para nós. Nessa batalha, nosso conhecimento da Palavra de Deus e nossa confiança em seu poder são nossos maiores ativos. É por isso que é crucial para nós, como filhos de Deus, abordar a guerra espiritual com seriedade e sabedoria. A Bíblia nos instrui a vestir a armadura completa de Deus para que possamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo. Em um mundo saturado de notícias angustiantes, sejam incidentes trágicos, ameaças de conflito ou desastres naturais, é fácil ser dominado pela negatividade. Uma olhada em qualquer grande veículo de notícias revela uma enxurrada de histórias perturbadoras, raramente oferecendo conteúdo edificante. No entanto, há uma maneira mais equilibrada e esperançosa de abordar as notícias, uma perspectiva que Jesus exemplificou e compartilhou com seus discípulos. Essa abordagem é capturada em todos os 3 evangelhos sinóticos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, Jesus fornece uma perspectiva mais ampla sobre os eventos atuais. Ele nos diz que a história está caminhando para uma conclusão final. Todos os eventos relatados nas notícias são parte de uma narrativa maior com um fim determinado por Deus. Jesus nos lembrou que, embora não saibamos o momento exato, somente o Pai sabe quando esse fim chegará. A mensagem abrangente é que, apesar do caos e da negatividade que vemos, há um plano divino se desenrolando. Jesus nos garantiu que ele retornaria com poder e grande glória. Conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com o som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem nos oferece uma visão do fim dos tempos que não é apenas esperançosa, mas também reconfortante. Ela afirma que os problemas do mundo culminarão em uma conclusão gloriosa e divinamente orquestrada. Entender esse quadro geral nos permite permanecer ancorados na esperança e firmeza, sabendo que Deus está no controle e que um final maravilhoso nos aguarda de acordo com seu plano perfeito. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, ele pintou um quadro de um mundo que seria cada vez mais marcado por manchetes angustiantes. Ele previu que encontraríamos relatos de guerras e rumores de guerras, nações em conflito, fomes e terremotos. Esses sinais preocupantes não seriam apenas prevalentes, mas se tornariam uma característica definidora dos tempos que levariam ao fim. No entanto, Jesus também prometeu que em meio a essa turbulência, haveria notícias positivas, o Evangelho seria pregado a todas as nações, um testemunho da disseminação da esperança e da verdade, mesmo diante da adversidade. Jesus nos aconselhou a permanecer inabaláveis em meio a esses relatos inquietantes. Ele disse: cuidem para não se alarmarem. Essas coisas devem acontecer. Em outras palavras, ele antecipou que seríamos inundados com um fluxo constante de notícias negativas, tanto das mídias sociais quanto dos meios de comunicação tradicionais. No entanto, ele nos instruiu a não entrar em pânico, mas a reconhecer que esses eventos são parte do desenrolar inevitável da história. Jesus nos garantiu que, quando virmos esses sinais, devemos entender que o fim está próximo, bem às portas. Pode parecer contraditório que Jesus tenha falado sobre o fim estar próximo enquanto também afirma que ninguém sabe o momento exato. É aqui que Mateus 24h42 fornece clareza: portanto, fiquem acordados, pois vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Outras traduções enfatizam: vigiai, estejam prontos. Podemos não saber o dia ou a hora exata do fim,
mas somos chamados a permanecer vigilantes e preparados. Esse equilíbrio é crucial para processar a enxurrada de notícias que nos cerca. Devemos permanecer alertas e prontos, em vez de ficarmos sobrecarregados ou com medo. Para ilustrar isso, considere a crescente prevalência de influências malignas em nosso mundo. Padrões pecaminosos e ensinamentos antibíblicos se tornaram mais comuns, permeando nossa mídia e plataformas sociais. Como devemos responder a esse ataque? Devemos recuar com medo, pânico ou nos tornar passivos? Jesus nos lembra que, apesar da crescente onda de maldade, há uma grande conclusão para esta história. A justiça prevalecerá no final, e a descida do mundo para a escuridão chegará ao fim com o retorno glorioso de Jesus Cristo. Neste ato final, Jesus retornará ao poder e majestade, inaugurando seu governo divino. Seu retorno será visível e inegável, e ele estabelecerá a retidão como o padrão máximo do certo e do errado. Embora a era atual possa ser marcada pelo aumento do mal e da corrupção, podemos permanecer firmes em nossa fé, sabendo que este período de escuridão culminará em uma conclusão triunfante e gloriosa. O mundo testemunhará o retorno do Senhor, e seu reinado trará justiça, paz e retidão a todos. Suas reflexões ressaltam a urgência de manter uma postura vigilante e preparada nestes tempos desafiadores. A influência decrescente do cristianismo na esfera pública e a crescente marginalização da Igreja são, de fato, indicadores significativos do clima espiritual em que estamos navegando. Os avisos de Jesus em Mateus 24 sobre enfrentar intensa oposição e perseguição antes de seu retorno se alinham com as observações do crescente secularismo e hostilidade aos valores cristãos. A normalização do pecado e a promoção da ganância e do hedonismo, como você mencionou, refletem a mudança cultural mais ampla para longe dos princípios bíblicos. Os ensinamentos de Jesus nos lembram que, apesar dessas tendências, a retidão será finalmente mantida por Deus, e o dia do acerto de contas chegará. À luz disso, os crentes são chamados a aprofundar seu relacionamento com Cristo, buscando-o com fervor e alinhando suas vidas com seus ensinamentos. A ideia do arrebatamento, conforme ilustrada em Lucas 17, 34-36, serve como um poderoso lembrete da necessidade de pureza e prontidão pessoal. A distinção entre os que foram levados e os que foram deixados para trás não diz respeito apenas às aparências ou ações externas, mas ao estado do coração e ao relacionamento com Jesus Cristo. Como você destacou, não basta confiar em medidas externas de piedade ou boas ações, o que realmente importa é um relacionamento genuíno e pessoal com Jesus e viver sob a orientação do Espírito Santo. Esse relacionamento é o que determinará nossa prontidão para o retorno de Cristo. À medida que testemunhamos a presença crescente de notícias negativas e declínio moral, isso deve nos levar para mais perto de Jesus, reforçando nosso compromisso com sua palavra e preparando nossos corações para sua vinda. Sua ênfase em buscar Jesus mais seriamente nestes tempos se alinha com o chamado para permanecer espiritualmente vigilantes e focados nele em meio à turbulência do mundo. É um chamado para fortalecer nossa fé, permanecer firmes em nossa devoção e estar preparados para o cumprimento final das promessas de Deus. Nem todos serão levados no arrebatamento. Os descrentes serão deixados para trás, e entre os crentes, haverá aqueles que, por meio da apostasia, também se verão deixados para trás. Alguns serão deixados devido a segredos ocultos, aqueles assuntos privados conhecidos apenas por eles, mas totalmente visíveis a Deus. É crucial não permanecer ignorante sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Em vez disso, devemos ansiosamente antecipar esse evento importante. Devemos ansiar por sermos arrebatados no ar com nosso Salvador, o Filho de Deus. Lembre-se da promessa que ele fez: vou preparar um lugar para vocês, conforme declarado em João 14, e voltarei e os levarei para estarem comigo onde eu estiver. Deixe que essa promessa o inspire a permanecer vigilante e preparado. É hora de despertarmos do nosso sono.
Devemos estar alertas e prontos porque, quer o Senhor retorne num piscar de olhos ou cada um de nós esteja diante dele individualmente, devemos estar preparados. O dia do Senhor está se aproximando, e não podemos nos dar ao luxo de ser pegos de surpresa como aqueles no mundo que não estão cientes. A Bíblia nos avisa que sua vinda será como um ladrão na noite. Você estará preparado ou ficará enredado nas preocupações deste mundo? Você estará pronto ou será consumido por seus prazeres passageiros? Você estará pronto ou a raiva, a ganância, a inveja ou o pecado distrairão do que realmente importa? Ao considerar a obra de Satanás, muitas vezes imaginamos atos dramáticos de possessão demoníaca ou terror aberto. Embora isso ocorra, a estratégia primária de Satanás é muito mais sutil. Seu principal objetivo é enganar e nos atrair para o pecado, muitas vezes sem que percebamos sua influência. Como uma serpente no jardim, ele ataca e depois se esconde, deixando-nos inconscientes de sua presença. Devemos ser vigilantes e cautelosos com essa serpente, Satanás, que espreita em nosso meio, pronta para nos enganar por dentro. O primeiro encontro com o engano do diabo é encontrado no início da Bíblia, em Gênesis 3. Na narrativa da criação, Deus formou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Entre suas criações estavam Adão e Eva, feitos à sua própria imagem, vivendo em um mundo imaculado pelo pecado. Eles receberam apenas um comando: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o desejo de Satanás era levá-los à desobediência e ao pecado. Gênesis 3:1 nos apresenta a natureza astuta de Satanás, descrevendo a serpente como mais astuta do que qualquer dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Isso indica que Satanás opera com uma intenção enganosa. Em vez de ordenar diretamente que Adão e Eva pecassem, ele emprega sutileza e manipulação. Em vez de uma ordem direta, Satanás usa sussurros insidiosos para semear dúvida e confusão. Em Gênesis 3:3, encontramos sua abordagem inicial, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que não morram. Aqui, Satanás não instrui diretamente Eva a comer o fruto, mas questiona e distorce o comando de Deus, acrescentando que eles nem deveriam tocar na árvore, uma restrição que Deus não havia dado. O engano de Satanás se aprofunda em Gênesis 3:4-5, mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, Satanás desafia a veracidade de Deus, insinuando que Deus está mentindo e retendo algo benéfico deles. O engano da serpente se mostra eficaz, levando Eva e depois Adão a comer o fruto proibido. Embora possamos não estar em um jardim literal, as táticas da serpente permanecem as mesmas. Em nossas próprias vidas, devemos estar vigilantes contra tais enganos sutis. A estratégia do diabo é minar nossa confiança na palavra de Deus e nos afastar da obediência, assim como ele fez com Adão e Eva. Devemos estar cientes dessas tentações sutis e permanecer firmes na verdade dos mandamentos de Deus. O diabo frequentemente entra em nossas vidas com sussurros sutis e insidiosos que lançam dúvidas sobre quem Deus é e o que ele promete. Ele pode nos dizer: você nunca será perdoado ou você nunca será amado. Essas declarações não passam de mentiras, surgindo das profundezas do engano de Satanás e do poço do inferno. Ao contrário da imagem comum do diabo como uma pequena figura vermelha com chifres, seus métodos são muito mais astutos e variados. Em vez de um mero diabo caricatural sussurrando em nossos ouvidos, Satanás pode se manifestar por meio de várias pessoas em nossas vidas, estranhos, colegas de trabalho, amigos ou até mesmo familiares, usando-as para nos tentar e nos desviar. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é misturar uma pequena porção de verdade com falsidades significativas. Como cristãos, entendemos que somos salvos pela graça de Deus, não por nossas próprias ações,
mas pela obra de Cristo em nosso favor. No entanto, Satanás distorce essa verdade, promovendo a perigosa doutrina da graça ilimitada. Essa crença errônea sugere que, uma vez que somos cobertos pela graça, nossas ações, não importa quão pecaminosas, são inconsequentes. Essa noção foi abordada por Paulo em Romanos 6:1-2, onde ele pergunta: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, ainda viver nele? Paulo esclarece que, embora a graça seja abundante, ela não nos dá licença para pecar de forma imprudente. Fomos libertados do poder do pecado, e nossas vidas devem refletir essa transformação. Assim como uma criança obedece ao pai por amor e respeito, devemos seguir os mandamentos de Deus por amor a ele. Satanás busca nos enganar apresentando ensinamentos que são agradáveis aos ouvidos, mas que se desviam do verdadeiro Evangelho de Cristo. É crucial examinar nossas próprias vidas e discernir se há influências enganosas em jogo. Reflita sobre quem em sua vida pode estar agindo como uma serpente, se passando por um amigo ou ente querido e desafiando sua fé. Ao permanecermos vigilantes e discernentes, podemos nos proteger contra esses ataques sutis e permanecer fiéis aos ensinamentos de Cristo. Reflita sobre as mentiras que Satanás está tentando implantar em sua mente. Talvez ele esteja sussurrando que Deus não ama você, ou que seus pecados não são da conta dele. Essas são falsidades enganosas. Depois de identificar a presença do diabo e as mentiras específicas que ele está tentando persuadi-lo a acreditar, volte-se para a fonte final de libertação, aquele que conquistou a serpente. Depois que Adão e Eva sucumbiram ao pecado, Deus emitiu julgamentos, incluindo uma profecia sobre a serpente. Em Gênesis 3, Deus prediz que um descendente de Eva virá e esmagará a cabeça da serpente, derrotando-a assim. Esta profecia foi cumprida muitos anos depois por meio de Jesus Cristo, um descendente de Adão e Eva. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, Jesus triunfou sobre Satanás, esmagando a cabeça da serpente e tornando-a impotente. À luz desta vitória, busque proteção daquele que venceu a serpente. Lembre-se, existem apenas dois destinos eternos, um com Deus e um separado dele. Nossas escolhas, ações e a condição de nossos corações hoje moldam nosso futuro eterno. Se você sentir o chamado de Deus hoje, não endureça seu coração. Cristo está batendo à porta do seu coração, convidando você a se arrepender e abraçar o amor que ele oferece. Eu o exorto a se afastar do pecado e abraçar a Deus. Os prazeres fugazes do pecado empalidecem em comparação com a alegria eterna encontrada em Jesus Cristo. Enquanto o diabo visa matar e destruir, Jesus oferece a vida em sua plenitude. Temos apenas uma vida para viver e tempo limitado para fazer nossas escolhas. Você vai gastá-la perseguindo desejos egoístas ou vai se alinhar ao plano de Deus para a sua vida? Você vai viver como se tivesse todo o tempo do mundo ou vai viver cada dia com a urgência e o propósito de alguém que reconhece a possibilidade de que hoje pode ser seu último dia na Terra? Desde que Jesus ascendeu ao céu, muitas pessoas alegaram saber o momento exato de seu retorno. Até mesmo alguns cristãos primitivos, conforme registrado em 1º e 2º Tessalonicenses, estavam tão convencidos do retorno iminente de Jesus que abandonaram seus empregos, esperando que sua chegada fosse imediata. Esse padrão de prever a segunda vinda persistiu em quase todas as gerações de cristãos. Jesus, no entanto, nos instrui a mudar nosso foco de tentar determinar o momento de seu retorno. Em vez disso, ele enfatiza a importância de viver uma vida que honre a Deus em preparação para sua segunda vinda. Conforme declarado em Mateus 24, 36, 44. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 homens estarão no campo, um será levado e um deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e uma deixada. Portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas saibam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria atento e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. Quando seus discípulos perguntaram sobre o momento de seu retorno, Jesus não deu uma resposta específica. Em vez disso, ele comparou seu retorno aos dias de Noé. Alguns podem interpretar mal isso como se o retorno de Jesus envolvesse um dilúvio literal, semelhante a Noé 2.0. No entanto, Jesus esclarece o que ele quer dizer com essa analogia no versículo 38. Assim como as pessoas foram pegas de surpresa pelo dilúvio, muitos também estarão despreparados para seu retorno. Sua vinda surpreenderá aqueles que não estão vigilantes e prontos. A essência da mensagem de Jesus é viver em um estado constante de prontidão e fidelidade, em vez de focar em previsões e especulações sobre quando ele voltará. Imagine a descrença e o pânico daqueles na terra no dia do dilúvio. As pessoas estavam cuidando de suas vidas diárias, comendo com suas famílias, brincando com seus filhos e trabalhando nos campos, quando, de repente, a chuva começou a cair. Começou suavemente, mas rapidamente se intensificou em uma chuva torrencial. De acordo com Mateus 24h39, as pessoas estavam completamente inconscientes do dilúvio até que ele as varreu. A mesma rapidez caracterizará o retorno de Jesus. As pessoas estarão absortas em suas rotinas diárias, assistindo TV, desfrutando de uma refeição com entes queridos ou navegando em seus telefones, quando, sem aviso, Jesus retornará para reunir seus seguidores e levá-los para casa. A comparação de Jesus com os dias de Noé não é sobre um período específico que levará ao seu retorno. Em vez disso, ele enfatiza que sua vinda pegará muitos de surpresa, assim como o dilúvio fez no tempo de Noé. Enquanto alguns afirmam que estamos nos dias de Noé por causa da corrupção do mundo, a mensagem de Jesus em Mateus 24:36-44 é clara: ninguém sabe o momento exato de seu retorno. Assim como as pessoas foram pegas de surpresa pelo dilúvio, também será a surpresa de sua segunda vinda. A semelhança entre os dias de Noé e os nossos é impressionante. O pecado é generalizado e, embora o mundo de hoje pareça profundamente corrupto, a história mostra que o pecado sempre foi desenfreado. O mundo foi marcado pela escravidão e pela devassidão há 500 anos, assim como é hoje. Nunca houve uma era de ouro da moralidade. O único momento de restauração final será no retorno de Jesus. Embora a sociedade possa cada vez mais normalizar e aceitar o pecado, somos chamados a um padrão diferente. Nosso foco não deve ser prever o momento exato do retorno de Jesus ou determinar se estamos nos dias de Noé. Em vez disso, devemos nos esforçar para viver vidas de santidade, honrando a Deus com nossas ações e atitudes. Nossa prioridade deve ser permanecer vigilantes, prontos e fiéis, vivendo cada dia em preparação para seu retorno, quando quer que ele venha. Em um sentido profundo, um segundo dilúvio está no horizonte, não de água, mas de julgamento divino. Este dilúvio irá purgar o mundo do pecado e da maldade, e, sinceramente, todos nós merecemos este julgamento devido aos nossos pecados e vida imprudente. No entanto, Deus nos forneceu uma segunda arca, Jesus Cristo. Quando nossos próprios esforços para alcançar Deus foram inúteis por causa de nossos pecados, Deus estendeu a mão até nós por meio de seu Filho.
Jesus viveu a vida perfeita que nós não poderíamos, suportou a morte que merecíamos e ressuscitou da sepultura, vencendo o pecado, Satanás e a própria morte. Ele suportou o julgamento que era nosso por direito. Esta arca da salvação não é automática, requer uma escolha ativa para aceitá-la. Pela graça de Deus, aqueles que depositam sua fé em Jesus, acreditando que ele morreu por seus pecados e ressuscitou, encontrarão refúgio quando ele retornar. A chave é reconhecer e abraçar o que Jesus realizou na cruz, o que leva a uma vida de preparação para seu retorno. Imagine que alguém querido para você, talvez seu cônjuge ou filho, teve que partir por um período indeterminado. Eles prometeram retornar, mas o momento era desconhecido. Por amor e esperança, você manteria um estado de prontidão, mantendo o quarto deles preparado, colocando um lugar para eles na mesa e estocando suas bebidas favoritas. Da mesma forma, nosso amor por Jesus nos compele a viver em um estado de santidade e prontidão, honrando-o com nossas vidas. Em vez de fixar no momento exato de seu retorno, nosso foco deve ser viver uma vida que reflita sua glória e ensinamentos. Tito 2:13 se refere a isso como nossa esperança abençoada. Ele afirma, aguardando nossa esperança abençoada, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para os cristãos, essa esperança abençoada é a antecipação da segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos em um caminho divinamente orquestrado em direção a um momento em que aqueles que nasceram de novo serão arrebatados no ar para encontrar Jesus pessoalmente. A perspectiva do arrebatamento nos enche de esperança, sabendo que receberemos corpos glorificados e habitaremos na presença de Deus Todo-Poderoso pela eternidade. Esta é a promessa que aguardamos ansiosamente, e é a razão de nossa prontidão e devoção contínuas. A salvação é uma escolha profundamente pessoal. Assim como você entrou neste mundo sozinho e partirá sozinho, sua decisão de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo é uma questão entre você e Ele. No dia em que você estiver diante de Cristo, suas conexões familiares, seu nome e seus relacionamentos não terão influência. A única questão que importará é se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Romanos 12:2 nos exorta a não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente, para que, provando, você possa discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Esta passagem é um chamado claro para resistir a se tornar como o mundo ao nosso redor. Embora vivamos neste mundo, não devemos adotar seus valores, costumes ou comportamentos. A que exatamente devemos evitar nos conformar? De acordo com 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este versículo destaca que Satanás, o Deus deste mundo, influencia e cega as mentes daqueles que não conhecem a Cristo. A prevalência de heresia, blasfêmia e desrespeito aos princípios divinos do mundo é uma prova disso. Em resposta, devemos permanecer firmemente focados em Cristo. Nossas vidas devem ser governadas pela palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Ao fazer isso, nos alinhamos com o reino de Deus e vivemos de uma forma que reflita sua verdade e justiça. Sejamos um povo dedicado a buscar primeiro o reino de Deus, permanecendo vigilantes e inabaláveis em meio às tentações e distrações do mundo. Em Mateus 24:6-8, a Bíblia oferece uma mensagem profunda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiquem alarmados. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Preste atenção especial à frase no versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores de parto. Esta percepção é especialmente relevante em nossa era atual, onde os conflitos globais e os ecos de crises iminentes são cada vez mais prevalentes. No entanto,
A Bíblia é clara: esses eventos, embora perturbadores, não são motivos para alarme, mas sim indicadores dos tempos que virão. Viver em um período marcado por turbulência generalizada e tensões crescentes pode, compreensivelmente, despertar medo e incerteza. No entanto, a Bíblia nos assegura que tais ocorrências são parte de um padrão predito. Para aqueles que mantêm os ensinamentos da Bíblia próximos, não deve haver surpresa nas manchetes que vemos. Em vez disso, nosso foco deve permanecer em manter a fé e a esperança em Jesus, independentemente do caos que pode nos cercar. É crucial permanecer firmes em nossa crença e não sermos influenciados pela escuridão dos tempos. Nossa confiança em Jesus deve ser inabalável, independentemente de guerras ou notícias terríveis. Fé e zelo devem caracterizar nossa resposta aos problemas do mundo, não importa quão severas sejam as provações que enfrentamos. Além disso, é vital permanecer vigilante sobre nosso estado interno durante estes últimos dias. O mal prevalente em nosso mundo pode ser tão avassalador que pode levar alguns a uma falsa sensação de segurança espiritual. Podemos nos pegar acreditando erroneamente que estamos vivendo de forma justa quando, na realidade, estamos apenas aderindo aos nossos próprios padrões de autojustiça. Peço que você ore fervorosamente por um coração terno, um coração que seja rápido para se arrepender, ansioso para se voltar para o Senhor e rápido para fugir do mal. A Bíblia nos avisa que, à medida que a iniquidade aumenta, muitos experimentarão um resfriamento de seu amor e fé. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos e do retorno iminente de Cristo, os corações podem se tornar cada vez mais frios e indiferentes. Portanto, ofereço este aviso crucial: proteja-se contra um coração endurecido. Jesus Cristo está realmente retornando. Não se deixe distrair por preocupações mundanas ou fique muito confortável neste mundo transitório. Permaneça vigilante e profundamente enraizado na palavra de Deus. Preste atenção aos sinais dos tempos e não seja pego de surpresa. Jesus virá como um ladrão na noite, e seu retorno é um tema que ressoa em toda a Escritura como um chamado para viver cada dia como se ele pudesse vir amanhã. Esteja sempre em alerta máximo e preparado, para que se ele retornasse esta noite ou amanhã, você não se envergonhasse de sua vida e fé. Evite ser morno. Em vez disso, mantenha sua casa espiritual em ordem. Permaneça em oração e observador dos tempos, pois o retorno do Senhor é iminente. No mundo de hoje, estamos cercados por constantes distrações e tentações. O mal parece espreitar em cada esquina, e nossas vidas diárias são bombardeadas com inúmeras coisas competindo por nossa atenção. Esse barulho incessante e a multidão de distrações podem facilmente nos desviar, fazendo com que percamos de vista o que realmente importa. Se não formos vigilantes, mesmo como homens e mulheres devotos de Deus, podemos nos encontrar inadvertidamente mudando nosso foco de Jesus Cristo, relegando-o apenas uma entre muitas outras prioridades. A Bíblia nos adverte sobre isso em Hebreus 3:15, que diz: enquanto está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Da mesma forma, Provérbios 28:14 adverte: feliz o homem que é sempre reverente, mas o que endurece o seu coração cairá em calamidade. Então, o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual e um distanciamento da beleza e glória de Deus. Reflete uma busca por desejos pessoais em vez de propósitos divinos. Um coração endurecido essencialmente rejeita Deus. No entanto, em sua misericórdia ilimitada, Deus nos oferece uma chance de transformação. Como Ezequiel 36:26 promete: e eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Desde o alvorecer da criação, Deus tem nos atraído implacavelmente para Ele, nunca nos abandonando, mesmo quando nos afastamos.
No Evangelho de Mateus, Jesus compara sua segunda vinda a uma grande festa de casamento, uma celebração alegre que simboliza a união perfeita entre Cristo e sua noiva, a Igreja. Este é um convite para o banquete mais magnífico já imaginado. Você aceitou este convite ou está adiando sua resposta? Talvez você tenha se tornado indiferente ao seu chamado, sua atenção cativada pelas preocupações passageiras do trabalho, finanças ou buscas românticas. Embora esses aspectos da vida possam parecer primordiais, eles são, em última análise, temporários. Quando sua vida terminar ou quando Jesus retornar, eles não terão valor duradouro. Muitas vezes nos enganamos acreditando que temos tempo suficiente para acertar as coisas com Deus, mas a realidade é que a vida é passageira e imprevisível. O amanhã não é garantido, e cada ação que tomamos hoje tem um significado eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você poderia dizer com confiança que seu coração é totalmente devotado a Ele? Agora é o momento de colocar sua fé em Jesus. Então, hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração. Em vez disso, abra-se a Ele e permita que Ele transforme sua vida para sempre. Em Hebreus 12:1, somos instados com profunda clareza, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Esta Escritura nos chama a nos livrar de todo estorvo e pecado que atrapalha a nossa jornada espiritual. Ela nos desafia a viver com propósito e clareza, livrando-nos dos fardos que nos sobrecarregam e mantendo nosso foco firmemente em Jesus Cristo. Ele é o cerne da nossa existência e, com o tempo precioso que temos, devemos viver sabiamente e nos dedicar ao seu serviço. Nossos dias nesta terra são finitos, e somos lembrados de priorizar Deus em todas as coisas. Em cada desafio e triunfo, deixe Deus liderar. Confie nele acima de tudo. Enquanto Jesus ascendia ao céu, a Bíblia relata, eles estavam olhando atentamente para o céu enquanto ele subia, quando de repente 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. Homens da Galileia, eles disseram, por que vocês estão aqui olhando para o céu? O mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu voltará da mesma forma que vocês o viram ir para o céu. Esta promessa, dita por mensageiros angélicos, ecoa uma verdade profunda: Jesus Cristo retornará. No entanto, a fonte mais crucial desta promessa é o próprio Jesus. Em João 14:1, ele tranquilizou seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou para lá preparar-vos lugar? E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta não é apenas uma mensagem de vários mensageiros ou seres celestiais, é uma promessa do próprio Cristo. Somos repetidamente avisados e lembrados, Jesus está voltando. A natureza transitória deste mundo não deve nos distrair. Não deixe que o conforto ou a complacência o desviem da verdade. Fique vigilante e não negligencie a palavra de Deus ou as promessas que ela contém. Os sinais dos tempos são claros, Jesus retornará como um ladrão na noite. Esta mensagem repetida é um chamado para vivermos cada dia como se seu retorno fosse iminente. Esteja constantemente preparado, para que, se ele viesse hoje à noite ou amanhã, você não fosse encontrado despreparado. Certifique-se de que sua vida reflita sua fé, evitando a armadilha da mornidão. Mantenha sua casa espiritual em ordem. Permaneça em oração e observador dos tempos. O retorno do Senhor está se aproximando rapidamente.